Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem tão resistentes a mudanças, enquanto outras alcançam novas perspectivas com facilidade? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, olá, muito bem-vindo. Espero que a sua tarde esteja sendo muito gostosa. E a gente vai falar aqui sobre a linguagem do corpo e responder essa pergunta: por que algumas pessoas parecem tão resistente a mudança e outras encontram a mudança com facilidade? Então, muito boa tarde. Bom falar com vocês aqui e vamos lá. A resposta a essa pergunta, ela pode residir na intersecção entre a nossa cultura, nossa experiência social e a complexa teia de neurônio dentro da sua cabeça. E é isso que explode a nossa cabeça, sabe? Então hoje eu vou te explicar isso. Olha aí. A Natamires. Tiago! Eu tenho muita resistência e quero ser mais flexível. Vamos entender isso hoje. Como é que a linguagem do corpo pode te ajudar a ser mais flexível. Então, vamos lá. Para começar, boa tarde, Tiago. Para começar, imagina o seu cérebro como um complexo sistema de estradas. Imagina isso. E cada pensamento e reação e emoção é guiado por um caminho neural pré-estabelecido, pré-existente. Porque se é a estrada já se construiu, né? E a construção dessa estrada acontece na sua interação com o mundo. Quando você nasce, o seu cérebro nasce meio que vazio, só com software, só com hardware. E o software você vai colocando à medida em que você vai aprendendo sobre as coisas. E isso é muito legal. Porque se você aprender coisas diferentes, você também muda esses caminhos neurais. Tá, e o que a linguagem do corpo tem a ver com isso, Roberta? O que é essa tal linguagem do corpo? A linguagem do corpo é a sua capacidade, a nossa capacidade como Homo sapiens de conseguir perceber o que está acontecendo. Fernanda, muito bom. De perceber o que está acontecendo. E quando eu falo perceber o que está acontecendo, o que acontece com você quando você pensa em perceber o que está acontecendo? Se dá conta do que é que está acontecendo ao seu redor, entender o que é que está acontecendo ao seu redor, entender o que está se passando. E quando eu falo para você entender o que está passando com você, para onde você vai? Coloca aqui no comentário para mim. Você vai para o que você está sentindo, você vai para o que você está pensando, você vai para o que você está planejando, você vai para onde você... para como... se existe alguma dor, alguma sensação no seu corpo. Coloca aqui no chat para mim. Vamos interagir, galera, que eu quero entender vocês para poder ajudar vocês a ser mais flexível. Vocês a serem mais flexíveis, a terem mais atenção, a terem mais produtividade. Ninguém está aqui buscando atenção. Vocês estão aqui buscando foco, buscando melhor, mais produtividade, buscando equilíbrio emocional, buscando aumentar a sua capacidade de produzir. Ó a Clarice dizendo, vou pro que tô sentindo. Qual a pergunta, Thiago? Entendeu? A pergunta é a seguinte: quando eu falo para você, quando você tem que perceber o que está acontecendo com você, para onde você vai? Para aquilo que você está sentindo, para o que você está pensando, para o que você está fazendo, para as sensações do seu corpo, para onde você vai? A Clarice diz que vai para o que está sentindo. 99% das pessoas vão para aquilo que estão sentindo. E aquilo que está sentindo é o quê? É a sua emoção? Esse negócio resolveu fazer positivo, gente. É a sua emoção? Aquilo que você está sentindo é a sua emoção?
Fala comigo. Enquanto vocês estão... o que você está sentindo é a sua emoção. É a sua emoção. Muito bem. Exatamente. Só que... ultimamente vou para minha atenção na respiração. Muito bem, Thiago, mas você está em plenitude, né, meu bonitinho? Não vale. Você está avançado no negócio. Muito bem. Para não agir. Vou para o pensamento e para a emoção, Fernanda. É isso aí, ó, né? A gente costuma ir. Sentir é a emoção. Pois é. Não, Thiago, não precisa me pedir desculpa, só tô... Pensar é razão. Pois é. Sentir não é só emocional. Sentir não é só emoção. E é aqui que a maioria esmagadora das pessoas, dos meus mentorandos, dos meus pacientes... E ó que eu tenho 30 anos de experiência, galera. 30 anos de experiência é muita coisa. Muita coisa. Todos vão para a emoção. Eu me perco, não consigo perceber se é na cabeça ou no corpo. Isso aí, exatamente. A gente se perde. E é esse se perder que a gente precisa aprender o passo a passo para não se perder. E vocês se perdem por quê? Você se perde por quê? Ou você foca na sua emoção por quê? Porque você foi programado para isso. Você foi programado para poder perceber e valorizar aquilo que você está sentindo. Porque é como a gente se sente que vale. E eu quero me sentir bem. Quem aqui não quer se sentir bem? Eu quero me sentir bem, eu quero me sentir leve, eu quero me sentir organizada. E você, quando se perde por quê? Porque a informação ou está muito grande, ou você não consegue lidar com ela, e o seu sistema nervoso se desorganiza. Sentir não é só emoção, não é. Sentir é você perceber as sensações no seu corpo, porque existem níveis de informação que vão acontecendo no corpo. E por conta da gente valorizar o nosso sentir, o nosso sentimento, a nossa emoção, o nosso pensamento, a gente se dá mal quando a gente quer mudar comportamento, quando a gente quer focar, quando a gente quer melhorar a nossa performance, quando a gente quer se equilibrar emocionalmente. Porque aonde você põe a sua atenção, cresce. A gente, é o que eu chamo de se engajar, né? Tá, Roberta. Eu costumo dizer que o ser humano é um animal emocional, que eventualmente é racional. Hoje a gente vai mudar isso, eu acho, hein, José? Acho que a gente vai mudar isso. Sim, o ser humano é um animal emocional e irracional ao mesmo tempo. Mas a gente não toma as nossas decisões pela razão. A razão justifica as decisões que a gente toma emocionalmente. E tudo isso é automático. E vai continuar sendo automático até que você consiga desligar o automático. E tomar a mão do seu volante ou do timão do seu barco. E para isso você precisa entender sobre a linguagem corporal. Como assim a linguagem do corpo, Roberta? Qual é a linguagem do corpo? A linguagem do corpo, ela é basicamente a sua capacidade de perceber o que está acontecendo no seu corpo, o que a gente chama de introcepção. Então tem alguns níveis disso. Introcepção é um tipo de sentido. A gente tem os nossos 5 sentidos e esses 5 sentidos, eles são responsáveis por trazer informação do ambiente para mim. Para mim, que eu quero dizer é para o meu cérebro, né? Para o meu cérebro. E ao trazer essas informações para o meu cérebro analisa isso e se adapta. Por exemplo, tá um calor desgraçado em algum lugar. Você chega na sua casa, tá muito quente, e o que você faz? Ou você abre as janelas, ou você vai tomar um banho frio, ou você vai ligar o seu ar-condicionado, ventilador, seja lá o que for. O que você está fazendo? Se adaptando. E como você percebeu isso? Porque você percebe a temperatura do ambiente. E aí você fala, cara, tá calor demais aqui, eu preciso me resfriar. No seu carro, seja lá onde for. Então você teve uma linguagem corporal que você nem presta atenção. Você fala assim,
tá calor. Você não fala assim, a temperatura tá alta. Mas como é que você percebe que está calor? Você percebe que está calor porque você tem uma pele que tem uma sensação nessa temperatura, né? Tá certo? Só aí, caiu a ficha, Fê? A gente não decide pela razão, a gente usa a razão para justificar a decisão. Exatamente. Exatamente. E essa linguagem corporal de introcepção é também uma linguagem que diz para você assim, quando tá doendo o seu dedo do pé, você não põe gelo na sua cabeça, põe? Não, né? Você bateu o seu dedo na porta, você põe gelo no seu dedo, do pé de preferência, né? Você não vai colocar gelo na cabeça para solucionar o que aconteceu com o seu pé. Quando tá doendo a sua cabeça, você não vai enfaixar seu pé para resolver. Você sabe que tá doendo sua cabeça. Quando tá doendo o seu estômago, você sabe que é o seu estômago. Se você perguntar para um bebê, primeiro que ele não vai entender o que você está falando, mas ele não sabe onde está doendo. Ele não tem essa capacidade. Se você perguntar até para uma criança de 1 ano, talvez ela também se confunda. Ela não tem ainda isso desenvolvido. Você acha que você nasceu pensando, que você nasceu se emocionando, mas isso não é real. Isso não é real. Não existe isso dentro do desenvolvimento neurológico da criança. Não existe isso. Então, a introcepção, essa introcepção, ela permite que você saiba o que está acontecendo dentro de você. Nos seus órgãos, por exemplo, quando você tem uma crise renal, você sabe que está doendo ali. E quando você vai ao médico, ele vai ajudar você a localizar essa dor. Você não vai chegar lá falando que está doendo o corpo inteiro. A primeira coisa que ele vai te perguntar é onde dói. E ele vai te fazer uma outra pergunta. Como dói? Como é que é essa dor? Essa dor é uma pressão, essa dor é uma pontada, essa dor é uma finetada, um beliscão, ela é contínua, ela é intermitente. E a maioria das pessoas não conseguem responder isso. Por quê? Porque não presta a menor atenção no próprio corpo. Né? Tá doendo? Daí, putz, me desorganizo. Tá doendo alguma coisa. Eu preciso de ajuda. Né? Então, essa é a grande introcepção nesse nível. E essa introcepção, ela pode ser ampliada a partir da ampliação da sua percepção. Como é que isso acontece, Roberto? Isso acontece você colocando a sua atenção, fazendo o exercício de focar a sua atenção. Porque essa linguagem corporal, ela não te traz só onde está doendo. Ela não traz só onde está doendo. Ela traz também a percepção da temperatura, da pressão. Ela traz também a percepção do sentir-se bem ou não ao entrar num ambiente. E sentir-se bem não tem a ver com você estar emocionado, com você estar gostando daquele ambiente ou não. Tem a ver com você perceber as sensações do seu corpo naquele ambiente. Tem ambiente que não é confortável, mas você nem percebe. Porque você não põe a sua atenção, porque você não sabe a linguagem do seu corpo. O seu corpo te manda sinais. Ele manda mensagens para você. Só que o seu cérebro, ele tá tão automatizado, você tá tão no automático, tão no modo zumbi da vida, que você nem percebe o que ele tá te mandando. Você só percebe a interpretação que ele faz disso. E às vezes, para interpretar a informação, ele demora um pouco mais. Ou ele interpreta isso de forma errada, porque ele interpreta o copo meio vazio ou o copo meio cheio, e não existe um copo, né? Essa é a grande questão. Tá, Roberta, mas e a linguagem do corpo, como é que é esse negócio? É você desenvolver e acordar os seus sentidos, porque hoje você é uma cabeça que pensa e sente a sua emoção que anda por aí. Você não está
incorporado no seu próprio corpo. Você não é avatar do seu próprio corpo. Você não percebe sua saciedade, você não percebe sua sede, você não percebe que você quer ir ao banheiro, fazer xixi. Você só percebe isso nos extremos. Você não percebe que você está cansado, você não percebe que você está com sono. Você não percebe essas coisas, você só percebe isso quando o copo já está derramando. E quando você aumenta a sua capacidade de ler a linguagem do seu corpo, você começa a perceber essas coisas antes e atender necessidades não só físicas do seu corpo, como também necessidades emocionais. Não porque você começa a perceber a sua emoção melhor, mas porque você começa a saber como essa emoção acontece. Porque a emoção, ela é já uma interpretação da informação que você está recebendo. E como eu faço isso? Você faz isso com a sua atenção, dirigindo a sua atenção para este momento presente, para aquilo que está acontecendo aqui, aquilo que está acontecendo com o seu corpo. Ah, Roberta, isso é muito chato. É muito chato até você começar a fazer. Hoje eu respondi uma pergunta, uma não, duas eu acho, no Stories, que são perguntas exatamente de quem não entende sobre neurobiologia. E claro que não entende neurobiologia, mas neurobiologia a gente deveria aprender na escola, porque a neurobiologia é tipo o mapa, o manual de como você funciona. E você está com um Tesla insistindo em dirigir um Fusca. Você tem um iPhone ou um Galaxy e você insiste em mandar só mensagem e abrir o Instagram e o TikTok. Mas você pode fazer um monte de coisa aí. Você pode colocar todas as suas ideias, você pode organizar a sua agenda, você pode organizar os seus projetos, você pode fazer prioridade de ação, você pode pedir para o celular te lembrar quando você chegar naquele lugar que você esqueceu, sei lá eu o que, dele te lembrar para você pegar. Mas você não usa nada disso. Por quê? Porque você não lê manual de instrução, porque você não vai no YouTube saber como é que você pode usar seu celular. Assim como você não sabe como usar o seu corpo. Você acha que tá feito, meu corpo tá feito, e ele que se vire para cuidar dele mesmo. Eu alimento de vez em quando com alimentação, às vezes com nutrientes, às vezes sem. Eu bebo um pouco de água, eu tomo banho, eu durmo de vez em quando e tá bom. Mas não é assim que funciona. Se você souber como ele funciona, você vai conseguir colocá-lo no máximo e aumentar a expectativa de vida dele. Não sei se você quer aumentar a expectativa de vida, mas é isso que vai acontecer, né? Eu vou responder todas as perguntas no final, tá bom? Que fica mais fácil, tá? Porque senão vou parando aqui, beleza? Né? Sacaram isso? Eu sei que não é... Você precisa prestar atenção nisso. E eu sei que você não vai entender de primeira, porque o entendimento não é cognitivo. É a mesma coisa que eu falar pra você... Escuta, respirar é assim, ó. Você expande a sua caixa torácica. E você expande a sua caixa torácica como? Você não tem esforço para expandir sua caixa torácica. Ela expande por uma diferença de pressão. Alguém aqui já tentou se matar segurando a respiração? Mesmo que você tente. Muito, você não vai conseguir. Porque é além de você. Você vai respirar. Seu corpo vai fazer isso. Não tem jeito. Então, é a mesma coisa que eu te explicar como é que respira para você tentar respirar. Ou é a mesma coisa que eu falar para você, o seu coração, ele tem que contrair primeiro o ventrículo, depois o átrio, e primeiro o átrio, depois o ventrículo. Isso, o sangue tem que entrar nas válvulas. E quando você aprendeu biologia... Assim como quando você aprendeu física, quando você aprendeu matemática, você achava chato pra caramba. Por que eu tenho que decorar como é que o coração funciona?
Essa é a mentalidade. É essa mentalidade que tem que mudar. E não é culpa sua. Essa responsabilidade é da nossa civilização, da nossa sociedade, que quer fazer você pensar. Não quer fazer você pensar, quer que você decore as coisas. Porque quanto menos você souber do seu corpo, mais manipulado você é. Quanto menos você souber de como você funciona, mais manipulado você pode ser. E aí fica desesperado. Para quê? Para conseguir pagar os boletos, para conseguir melhorar sua performance, para desenvolver soft skills, para desbloquear bloqueio que não existe, para melhorar suas crenças limitantes. Fica trabalhando como como chama esse cara? Como o Don Quixote lutando com um moinho de vento. Por quê? Porque você não sabe onde você tem que apertar. Se você não sabe como programar o seu celular para ele te lembrar que quando você chegar na sua casa, a roupa está na máquina, você não vai fazer isso. Você tem que saber fazer isso. Só que ninguém te ensina isso. E quando alguém tentou ensinar, já tentou ensinar de um jeito chato. E você achava chato. E entender biologia é entender como você funciona. E entender como você funciona é dominar a sua inteligência biológica. É dominar como você pode fazer esse corpinho e essa mente serem do jeito que você precisa que ela seja para você alcançar os resultados que você quer. É simples assim. E para isso você precisa entender o que o seu corpo está te falando. E para entender o que o seu corpo está te falando, você precisa trazer a sua atenção para o seu corpo, acordar os seus sentidos, praticar o foco da sua atenção nisso. Pô, mas é chato, hein, Roberta? Porque outro dia me perguntaram, eu vou ter que praticar a vida inteira? Os resultados desaparecem quando eu paro de praticar? Esse é o tipo de pergunta de quem não entende sobre a prática, que é a mesma coisa que você me falar. Tá, então para tirar o oxigênio do ar eu preciso respirar. Eu vou ter que respirar a vida inteira? Eu vou ter que ficar pensando nisso? Não, você vai ter que praticar sempre. Mas a prática, ela passa a ser o seu estilo de vida. O foco da sua atenção passa a ser o jeito que você olha para o mundo. Assim como você se veste sem pensar nisso, claro que você pensa que roupa você vai pôr e tal, mas você não questiona se você vai se vestir ou não. Você não levanta um dia e fala, não, hoje eu vou ficar pelado, vou entrar pelado no meu trabalho. Não, isso não existe. Por quê? Porque isso faz parte do seu estilo de vida. Assim como hoje a gente tem fogão, tem geladeira, você não pensa sobre isso. Você só pensa nisso quando tem um apagão. Aí você fala, putz, perdi tudo no meu freezer. Aí você pensa nisso. Você não pensa em andar. Assim, vou andar. Como é que anda? Você põe um pé na frente do outro. Para isso você precisa contrair a musculatura do seu glúteo, fechar o seu core. O que adianta eu te falar isso? Você não sabe andar se eu te falar isso. Você anda porque você anda. Você não pensa nisso. Você simplesmente levanta e anda. Mas um dia você não sabia andar. Então, perguntar se você vai ter que praticar para sempre é uma bobagem absoluta. É uma miopia. Você vai praticar para sempre porque a prática é a vida ela mesma. Você vai praticar para sempre, você vai colocar a sua atenção, porque colocar a sua atenção é o jeito de você andar, é o seu estilo de vida. Você não vai pensar sobre isso. A prática vai passar a ser a sua respiração. O Thiago falou isso aqui agora, falou isso aqui pra gente hoje. Hoje em dia eu faço o quê? Eu ponho atenção na minha respiração. E hoje ele ainda pode estar fazendo um esforço para isso. Daqui a pouco não vai ser mais assim. Então, os resultados da prática, eles são duradouros. Porque você não vai parar de praticar. É simples assim. Tá, Roberta? E como é esse negócio de colocar a linguagem do corpo? A linguagem do corpo são os seus sentidos.
A linguagem do corpo é a sua introspecção, a sua percepção do que está acontecendo no seu corpo e a captação dos seus sentidos. Essa é a primeira informação. A primeira informação não é a música que está tocando. A música é a interpretação. A primeira informação são as notas. A primeira informação não são nem as notas. A primeira informação é uma onda sonora que bate na sua orelha, vibra a sua membrana timpânica, que vibra os ossículos da orelha e manda uma informação para o seu cérebro. E essa informação é interpretada como nota musical, é interpretada como a voz da Roberta, a palavra que ela está falando. Mas nada disso, o que eu estou falando não existe. O que eu estou falando é onda sonora para o seu cérebro. Assim como a luz. Você sabe que está o pôr do sol, que está lindo, maravilhoso, que você não está vendo o sol, que você está vendo o sol, seja lá o que for. Você está vendo luz. O que você está vendo é luz, que imprime uma imagem que você já conhece. Porque se você vir algo que você não conhece, nem reconhece. Porque você precisa treinar o seu cérebro para ele catalogar as coisas. Faz sentido isso ou eu estou viajando muito? Tá bom isso. O que eu acabei de beber é uma água de coco. Como é que eu sei que é água de coco? Porque um dia eu já tomei água de coco e alguém me disse que era água de coco. Então, a linguagem do corpo, ela é fundamental para que você possa expandir a sua percepção e expandir a sua capacidade de adaptação. Mas para que eu preciso me adaptar? Você precisa se adaptar para que você possa exercer o papel que você quer dentro dessa sociedade, para que você possa cumprir com aquilo que você deseja dentro dessa sociedade, mesmo que seja nada. Muito bem. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês sobre isso. Então, essa introspecção, ela é como um GPS. Ela é um GPS interno, que está te dando a direção do que está acontecendo no seu corpo. Isso aqui é muito importante. E por que é importante eu prestar atenção no meu corpo? E não nas informações que ele já... na interpretação das informações que ele recebe. Porque as interpretações da informação... Isso aqui é importante, anota aí, presta atenção. As informações que ele interpreta, elas foram colocadas na sua mente, no seu cérebro, pelo seu jeito de pensar, pelo paradigma. O que é um paradigma, Roberta? Paradigma é o seu óculos, é o óculos que você usa para ver o mundo. Quais são as bases, quais são os princípios do mundo para você conseguir pensar. E isso é uma interpretação. Isso foi programado em você. Isso foi programado pela nossa sociedade, pela sua interação social, pela sua interação com seus familiares, pela língua que você fala, pela cultura na qual você vive. Isso tudo é um software. E o hardware é o seu cérebro recebendo as informações cruas, os dados, que não é nem informação, é dado. E por que isso é importante? Porque o seu corpo, ele está sendo prototipado, sabe o que é prototipado? Ele está sendo testado e melhorado há 4,5 bilhões de anos. 4 bilhões de anos é muita coisa. E ele tem uma inteligência que você não tem. A sua inteligência é muito menor do que a inteligência do seu corpo. Aliás, é a inteligência do seu corpo que faz com que você seja inteligente. É
É essa inteligência que faz emergir a sua inteligência. Né? Então, a sua inteligência é fruto dessa inteligência primária, vamos chamar assim. Essa inteligência biológica. E se você entende a linguagem do seu corpo, você consegue acessar essa inteligência biológica e deixar que essa inteligência biológica te guie. Né? Esse é o pulo do gato. Né? Tá, vou responder questão agora. Isso aqui é muito importante. Muito importante. A emoção é a resposta à informação que chegou? Exatamente. A sensação é a informação? Não exatamente. A sensação também é uma resposta à informação que está chegando. Por exemplo, quando você sente calor, a sensação é o calor. Qual é a informação? A temperatura está alta. Essa é a informação. Entendeu a diferença? A emoção é a resposta à informação? Sim. Essa, quando você sente calor. Minha mãe, vou dar exemplo da minha mãe. Minha mãe, quando sente calor, fica de mau humor. Completamente. Minha mãe fica de mau humor quando tem calor. Fica mole. Fica, ai, não quero nem falar. Ela não se sente bem. Né? E ela fica de mau humor. O mau humor é resposta emocional à informação que é a elevação da temperatura e a sensação de calor. Fica claro? É muito legal, né? Eu adoro. A depressão, então, seria a minha resposta ao meio ambiente, ao meu ambiente? Exatamente. Agora, claro que a depressão, ela tem uma questão que pode ser genética, mas a genética é uma propensão. É uma propensão. É a mesma coisa que eu falar assim, você vai cozinhar um frango. Se você não colocar o frango no salmoura, se você não temperar o frango, ele não tem gosto de nada. Né? Mas tem ali a possibilidade dele ficar muito bom. Quando? Quando você coloca num meio que vai temperá-lo. Esse frango, ele poderia ser deprimido, vamos falar assim, quando ele está num meio que não ajuda a enaltecer o gosto dele, se é que ele tem gosto. Eu sou vegana, tá, gente? Tô falando de frango, mas eu não sei como é que faz esse negócio, não. E eu me culpo por não fazer mais. Sinto que tenho o poder de fazer, mas não sei como. Exatamente, não sabe como. Não sabe como sair daí. Por quê? Porque ninguém te ensinou. Primeira coisa que você precisa é olhar para o seu corpo. Entender a linguagem do seu corpo. E com isso você vai respeitar os limites dele. Ao respeitar o limite dele, você fica menos frustrada. Porque a depressão é a diminuição, isso é importante também, anota aí. A depressão é a diminuição da nossa capacidade de nos decepcionarmos. Opa, boa essa aula? Maravilha! Que bom que você gostou. Faz sentido, bora! Tempo e compreender todas as mudanças. Não entendi. R1B, não sei. GPS interno é bacana, filho. É isso aí, GPS interno. Boa noite, chegando agora, Alessandra. Puxa, vai ter que assistir. O mais difícil são os meus pensamentos. Tomo remédio para não ficar com pensamentos ruins. Preciso mudar isso. O remédio que você toma não é para ficar com pensamento, não é para não ficar com pensamento ruim, é para não ficar com pensamento, né? Tanto bom quanto ruim. E claro que você provavelmente precisa do medicamento, mas o medicamento não vai resolver o seu problema e você sabe disso. O que vai resolver meu problema, Roberta? Você começar a direcionar o foco da sua atenção. Show! Intuição pode ser inteligência biológica? Não, Alessandra. Intuição, não, ela é uma inteligência biológica, mas ela não é a inteligência biológica em si. Não é a inteligência biológica falando para você, faz isso, faz aquilo, é para aquele lugar, não é para esse lugar. A intuição, normalmente, ela é
quando você passa por... Você aprende aprende muito uma coisa que você não sabe que você aprendeu, quando você vê aquilo, ou quando você encontra isso, esse campo o campo que eu quero dizer é esse monte de gente, ou não um monte de gente, a mesma situação, imediatamente o seu cérebro reconhece. Isso é que a gente chama de intuição, dentro da biologia, né? Não estou falando de espiritualidade. Entendi. A informação é o ambiente, mas essa informação tem que estar externo ou no corpo. Essa informação, ela chega no seu corpo a partir dos seus 5 sentidos e da introcepção, que é a sua capacidade de perceber o que está acontecendo no seu corpo. Tipo, a dor de estômago e não da cabeça, né? Tipo, introcepção vai te dizer que você tá enjoada, que você tá com vontade de fazer xixi, que você tá com fome. Isso tudo é introcepção. Eu vejo fora ou em mim? É em você. Quando você vê, é claro que tá fora, mas a imagem tá dentro da sua cabeça. Se ela não chegar até você, você não é capaz de ver. Como respeitar o corpo e evoluir ao mesmo tempo? Muito boa pergunta. Como respeitar o corpo e evoluir ao mesmo tempo? Para respeitar o seu corpo, primeiro de tudo, você precisa aprender a lê-lo. Pela sua pergunta, eu estou entendendo, desculpa, tá? Valk, desculpa se eu estou falando bobagem, tá, Valk? Para respeitar o seu corpo, você precisa saber lê-lo. Se você aprendeu a ler o seu corpo de forma errada, ao respeitá-lo, você não vai evoluir. Entende isso? Não sei se te respondi. Mas para evoluir ao mesmo tempo, você precisa entender o que o seu corpo está te falando, você precisa entender sobre essa linguagem corporal, desenvolver a capacidade de falar com o seu corpo para que você possa evoluir. Você evolui justamente porque você respeita o seu corpo. Justamente por isso é a evolução. Boa, Alessandra. Carlos, bom te ver aqui. Inteligência biológica, um belo aprimoramento da máquina humana. Difícil formatar a máquina a partir da razão. Completamente. A razão, ela já é a programação da máquina. Essa que é a coisa mais louca, gente. Se você não entender isso, você vai ficar patinando a sua vida inteira. A razão, ela já é programação. Ela não é o programador. O programador é a sua inteligência biológica. O programador é a sua atenção. O programador é a neuroplasticidade. Não é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é o meio pelo qual a gente programa. Se você ficar entendendo que a sua razão vai mudar as coisas que você está sentindo, não muda. Eu tenho certeza que 100% de vocês aqui já tentaram fazer isso, não dá resultado. Não dá porque não funciona. Muito bem. Mais alguma pergunta? Senão a gente vai embora. E eu vou fazer live agora toda semana, tá bom? Então a gente vai estar junto. Através da razão a gente entende a inteligência biológica? Ah, boa pergunta, Alessandra. Entender, você até pode, mas compreender, Compreensão é só você encontrando a inteligência biológica em você. O que você está me perguntando, Alessandra, é a mesma coisa. Vou devolver a pergunta para você, tá bom? Através da razão, você entende a respiração? Entende. Mas você é capaz de respirar? Não. Através da razão, você aprende a andar de bicicleta? Aprende. Quer dizer, aprende a andar de bicicleta? Não. Você entende como anda de bicicleta? Entende. Mas você só vai aprender a andar de bicicleta o dia que você anda. Entende isso? E é aqui que todo mundo erra, gente. É aqui que todo mundo erra. Aqui que todo mundo erra.
Porque a gente acha que eu entendendo, eu vou conseguir fazer. E não é assim que acontece. Você só aprende a fazer no momento em que você faz. Sacou? Boa, Alessandra. Entendeu agora? Através da razão, você é capaz de entender qualquer coisa. Agora, fazer já é outra coisa. Né? Sacou? Muito bom. Toda semana, muito bom. Toda semana, Fê. Toda semana. Na verdade, talvez até 2 vezes por semana. Segunda e quartas. Segundas e quartas. Segundas e quartas. Então, galerinha, algum tema que vocês querem que eu discuta na próxima live? Põe aqui no chat pra mim. Aproveitem. Vai. Me diz, o que vocês querem saber? Porque não adianta eu vir aqui falar o que eu quero. Eu preciso falar aquilo que vocês querem saber. Então, me diz aí, o que você quer saber? Qual horário? A próxima será na própria segunda-feira, é carnaval, né, gente? Procrastinação. Tá, vou anotar aqui. Procrastinação. O que mais? Qual horário? O horário vai ser segunda-feira às 6 da tarde, quarta-feira às... Eu vou colocar no Stories para vocês votarem, tá bom? Vou dar 3 possibilidades para vocês votarem. Eu quero fazer uma de manhã, que eu adoro fazer de manhã, e outra tarde. Atenção plena, Fê, boa. Atenção plena, Fernanda Pompeu. Beleza? Você quer que eu fale sobre beleza, Yara? Ou isso é sobre... Posso falar sobre beleza também? Entendo sobre beleza. Atenção plena, procrastinação. Eu sei, eu tava brincando com você, Yara. Como fazer realizar a inteligência. Alessandra, não entendi. Como fazer e realizar a inteligência. Tá bom. O como fazer, de novo, a gente vai entrar naquele lugar onde você vai entender. Mas você precisa fazer. E como faz? Para fazer, você precisa praticar. Para praticar a sua atenção plena, você precisa colocar o método Peer em ação. E onde eu encontro o método Peer? Você encontra o método Peer no programa Inspire, no Plenitude. Aliás, Plenitude está com vagas abertas. Ele está lá no link da bio. E ele custa R$ 597. E você pode dividir em 12 vezes. Esse é o primeiro passo. Vai lá. Lá você vai aprender a fazer e realizar essa inteligência. Você tem 7 dias de garantia. E você vai fazer do seu jeito. Você pode fazer em 7 dias e depois, se você achar que não é bom para você, não mudou nada na sua vida, você pede reembolso. Igual o exemplo de andar de bicicleta, exatamente. Tá bom? Vou te dar. Mas, de novo, a gente vai entrar na teoria. Eu vou te dar o passo a passo, mas você precisa fazer. Pra arte é perfeito, Yara? É isso aí. É a arte de viver bem, né? Vai lá, Lê. Tá lá no link da bio, tá o Plenitude. O Tiago, que falou que presta atenção na respiração, ele tava no Plenitude. Ele tá no Plenitude. Bom. É isso, galera. Muito obrigada. Até a próxima live. Anotei aqui o que vocês querem. E a gente vai matando essas coisas. Peraí que parece que tem uma pergunta aqui. Ou não. Medo dos pensamentos negativos e fico sem fazer nada. Tempo não revela. Como abrir os outros sentidos? Nossa, gente, tem muita coisa aqui. Isso aqui é o quê? Ah, não, isso aqui. Vocês estão me perguntando isso? Medos dos pensamentos negativos e fico sem fazer nada. Você quer uma solução para isso? Como é que você sai do medo dos pensamentos negativos?
Essa resposta é um pouco mais complexa. Ah, é dos stories, não é daqui. Tempo não revela como abrir os outros sentidos. Abrir os outros sentidos, R1B. Robson, né? Eu acho que é Robson. A partir do foco da sua atenção. Você tem que aplicar o Pierre e aumentar a sua percepção. Para isso, você precisa treinar o seu cérebro. E como você treina o seu cérebro? Focando a sua atenção, com exercícios para foco da atenção, com treinamento para isso. É assim que treina. Beleza. Vamos lá. Muito obrigada, gente. Um ótimo final de dia para vocês. Ótima semana. Bom carnaval para quem vai pular o carnaval. Bom descanso para quem vai descansar. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigada. Tamo junto. Como dizem por aí, até depois do fim. Tchau, tchau.